Eu salvo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Otomires, E mais uma vez estaremos aqui gravando mais um vídeo para a honra e para a glória do nome de Jesus. E hoje, nesta tarde maravilhosa, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e nós estaremos fazendo uma meditação hoje na Palavra de Deus, no capítulo 20, do versículo 11 ao versículo de número 15, no livro de Apocalipse, capítulo de número 20 e versículo 11 ao versículo de número 15. E antes de meditar na Palavra de Deus, eu quero deixar aqui, para vocês o nome do nosso canal, que é canal Encontro com Cristo. Todo aquele que gostar, se aprender alguma coisa aí no nosso canal, não esqueça de nos ajude, deixe aí o seu joinha e também nos ajude aí também, escrevendo também neste canal para estar nos ajudando, para que nós venhamos firmar este canal na presença de Deus e estar sempre aprendendo e ensinando um pouco da Palavra de Deus, amém? Então, eu quero também deixar aqui o número de contato meu, que é o 034, 993 36 74 28. Se alguém sentir no coração de estar chamando a gente para ensinar ou para pregar a palavra de Deus, a gente está para servir aqueles que sentir no coração de convidar a gente, amém? Então, eu quero ler aqui no capítulo de número 20, versículo 11 até o versículo 15, que tem na epígrafe do texto o juízo final. Diz assim a palavra do Senhor: E vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu quero aqui neste versículo de número 11, eu quero depois dele passar para o 12, 13, 14, 15, mas para a gente não se perder, eu quero trazer o ensino aqui nesse texto, e começando aqui no 20, capítulo 20, versículo 11. E, de acordo com o que eu for falando aqui, lendo o versículo, a gente vai estar ministrando a palavra. Amém? Aqui fala sobre o juízo final. É um assunto que muito poucas pessoas ensina sobre ele, E nós estamos vivendo aqui dias difíceis, finais de tempos, e que nós precisamos muito de meditar aqui nesta palavra de Deus, principalmente no livro de Apocalipse. Então eu quero, primeira coisa, no versículo 11, a gente vai fazer a meditação nele, depois a gente vai para o 12, 13, 14, para lá no 15, tá bom? Então é isso aí. Diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui neste versículo 11, diz a palavra de Deus que João, ele viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele era de uma presença tão grande, e também fugiu o céu e a terra da sua presença. E o que eu quero dizer aqui? Muitas pessoas, quando vai falar ou ensinar aqui no livro de Apocalipse, eles sempre têm muitas coisas que ficam fora dos ensinamentos bíblicos. Por exemplo, uma das coisas é que você vê, às vezes, não criticando pessoas que gravam vídeos, mas há muitos vídeos que pessoas dizem que eles foram arrebatados e foram lá no inferno, e lá eles viram almas sendo cortadas, viu as pessoas sendo separadas a cabeça e aquela tribulação toda. E isso é tudo antibíblico, porque na verdade, quando você vai ler Apocalipse, você vai ver João falando a respeito das visões que ele teve, tanto
visões boas como ruins, ele vai referir e vai usar o significado aqui muito bonito da palavra "e vi", como ele está aqui no início desse texto falando do juízo final. Ele está dizendo aqui: "E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para eles." Para eles quem? Para as pessoas, os mortos que ele viu. Então não se achou lugar para eles, para os mortos que João viu. Então quer dizer, uma pessoa dizer assim: eu fui arrebatado e fui no inferno. Inferno é lugar sem volta. Lá em Lucas 16, o próprio pai Abraão, ele disse lá: nem se nós quiséssemos atravessar daqui para lá e vocês de lá para cá, não teria como. Por quê? Inferno, ou seja, lugar de tormento, é lugar sem volta. Então jamais uma alma, ela vai ali e ela volta para trás. E ela não vai também porque ela só vai para ficar. Então não tem como, ela não vai para voltar. Deus não faz isso, até porque é antibíblico, porque o próprio João, que quando vai falar a respeito disso aqui, ele vai falar que viu. Ele não vai falar que foi lá. Não, ele viu. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui um pouco: "E vi um grande trono branco e o Senhor estava assentado sobre ele, e de cuja presença fugiu os céus e a terra." Como que se dará isso? Quando nós lemos lá na carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, vai falar, eu quero até ler, deixar para sua meditação, que diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: "Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reserva como um tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios." Então aqui nessa carta de 2 Pedro 3,7 vai falar a respeito disso. Por que que os céus e a terra aqui no dia do juízo final, ele foge da presença do Senhor, os céus e a terra? Porque ele está reservado, o céu e a terra que hoje existem, pela palavra, então está reservado para o dia do juízo ser lançado no lago de fogo. Então vai ser destruído tudo isso aqui, lançado, queimado e lançado no lago de fogo. Isso aí é a palavra de Deus que está falando. Então, quer dizer, quando João viu aqui no versículo 11 do capítulo 20, o grande trono branco, a primeira coisa que ele vê é que fugiu a terra e o céu, justamente por isso, que foi tudo aquilo queimado, enrolado e lançado lá no lago de fogo. A outra coisa que nos chama a atenção aqui: não achou lugar para eles, continua dizendo o texto aqui no 11, no versículo 11. Lugar para eles quem? Para todas as pessoas, os mortos que ali estão diante do trono. Então o que acontece? Então agora vai ser assim, a presença do Senhor, agora foge céu e terra. Quando foge, porque vai ser lançado e queimado, lançado no lago de fogo, então quer dizer que vai ficar um espaço que você só vê o trono e você só vê agora as pessoas que estão mortas ali diante do trono. Então seria tipo assim, a gente ficar no ar e você agora só vê o trono e diante do trono as almas. As almas, né, e também os mortos, todos os mortos, né? E a gente vai falando aqui no decorrer aqui do ensinamento da palavra de Deus. Então isso é o 11. O 11, ele vê o grande trono lá que está assentado o Senhor. A terra, né, que a gente já leu lá em 2 Pedro 3,7, ela foge a terra e o céu, porque ela vai ser queimada, destruída, porque é pecaminosa. Então, e não achou lugar para eles. Quem? Para os mortos. Então estão diante, tipo, no ar. Então o que acontece agora? Vamos para o 12, diz assim: "E viu os mortos grandes e pequenos." Grandes e pequenos, quer dizer grandes e pequenos, mortos grandes e pequenos. Aqui fala de pessoas humildes, pessoas que são pobres, e fala de pessoas que são ricas, pessoas poderosas e pessoas que não são poderosas.
pessoas humildes. Então, vi aqui, então, mortos grandes e pequenos, autoridades, está falando de autoridade, grandes está falando de autoridade, está falando de reis, presidente, príncipe, princesa, rainha, então está falando de várias pessoas, deputados, está falando de ministros, está falando de todos esses tipos de pessoas. E está falando de pequenas. Pequenas são as quais pessoas? São pessoas simples, pessoas mais humildes, que não têm um poder aquisitivo, que não têm uma posição grande, então é considerado pequena. Então diz assim, e viu os mortos grandes e pequenos que estava diante do trono. Então quer dizer, no dia do juízo, diante do trono não tem grande, não tem pequeno, não tem poderoso, não tem pessoa menos poderosa. Aquelas pessoas que terão que comparecer lá diante do trono, seja grande, seja pequeno, então vão ter que comparecer. Então aqui está dizendo assim, abriu-se os livros, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então lá diante do trono, então apareceram os mortos grandes e pequenos, e eles agora foram julgados, né, segundo as suas obras. Então esse julgamento aqui vale a pena a gente lembrar e dizer que este julgamento ele não é para a igreja, porque tem muitas pessoas que imaginam que a igreja está sendo julgada, aqui também é outro equívoco que existe na palavra do Senhor. Porque na verdade o julgamento aqui ele é um julgamento condenatório. Então se ele é um julgamento, é dia de juízo final, é fazendo juízo, é um julgamento, é de quem errou. De pessoas que não estão referindo à igreja. A igreja não vai ser julgada, porque a igreja não passa pelo juízo final em matéria de ser julgada, jamais, porque ela vai passar lá, mas ela vai passar para julgar ela, os anjos, o Senhor Jesus Cristo e o nosso Senhor. Então o julgamento, ele será condenatório, ele será para condenar as pessoas que erraram ao longo da vida. Então não é para a igreja não vai ser julgada, porém estará também no dia do julgamento para ajudar a julgar. Então, aqui todo aquele que tiver o nome escrito no livro da vida se salvará, mas como é um juízo condenatório, então geralmente os livros serão abertos ali, o livro da vida, o livro das obras, são simplesmente para mostrar para essas pessoas que estão sendo condenadas que não acharam o nome escrito no livro da vida e também não acharam escrito as obras boas deles, somente obras más. Então, isso aqui é juízo final. Então, a igreja não vai fazer parte desse julgamento. Então, ela vai julgar. Então, o 12 está dizendo assim, viu os mortos grandes e pequenos, que estava diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu outro livro, que é o da vida. Geralmente, você vai ler a Bíblia Sagrada, então no dia do juízo final, não tem nome escrito no livro da vida, porque o nome escrito no livro da vida é para aqueles que se salvaram, não aqueles que estão lá diante do dia do juízo para ser julgado. Então, nome no livro da vida, praticamente impossível. E também as obras lá nos livros que estão lá, livro da obra e da vida. Então, geralmente, as obras que estão lá são obras más, que serão apresentadas ali, desvendadas, a todas as obras que as pessoas fizeram ali, né? Os ímpios, que serão apresentados naquele dia. Agora, vamos para o 13. O 13 vai dizer assim, e deu o mar os mortos que nele havia. E em sequência diz assim, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então agora este versículo aqui é um dos mais importantes aqui. E deu o mar os mortos que nele havia. Então aqui agora, quando a Bíblia está falando e deu o mar os mortos que nele havia, o que seria isso? É o mar de água? Não. Aqui, quando você vai ler o livro de Apocalipse, quando
João, ele escreveu e está mostrando para nós e falando a respeito sobre o mar, esta palavra mar. Você vai ver que a besta que subiu do mar, entre o 13 e o 14 de Apocalipse, a besta que subiu do mar, quem é a besta que subiu do mar? É a figura do anticristo. O que é mar? Representa nações. Então, subiu das nações. Então, a besta que subiu das nações. Então, é um homem que surgiu agora, um governante que vai governar todas as nações. Então, ele subiu do mar. O mar representa aqui as nações. Então, para não trazer confusão, para a gente entender melhor. Então, a besta que subiu do mar, então, seria o anticristo. Então, aqui diz assim o 13: e deu o mar os mortos que nele havia. Então, aqui está falando, e deu às nações os mortos que nelas haviam. O que seria isso agora? Dia do juízo final, aqui neste versículo aqui, é um dos mais importantes, o 13. Primeiro vai falar que o mar dera os mortos que nele havia. O que seria isto? Seria todas as pessoas que morreram em todas as nações. Corpos de pessoas que morreram em todas as nações, que será, no dia do juízo, lançado estes corpos lá na presença do Senhor para receber o seu veredito, para receber por aquilo que eles fizeram de errado, pela sua impiedade. Então, o mar está referindo às nações. Então, os mortos está referindo a corpos. E você vai entender por que está referindo aqui a corpos e não a outra coisa. Então, o mar, nações. Então, os corpos que nele havia. Então, são os corpos, e deu o mar os mortos que nele havia. Então, são os corpos de pessoas que morreram em todas as nações agora, foram lançadas todos ali agora. E continua aqui no 13, deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno. Então, você vai ver sobre essas três coisas. O mar, dando ali os seus mortos que nele havia, e vai falar aqui que a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Ora, aí vai ficar confuso, se não fosse do jeito que eu estou explicando. Porque o mar, as nações, dando os corpos que nelas estão ali diante do trono de Deus. E agora, a morte e o inferno. Agora fala de corpos humanos? Não. Agora fala de espírito e alma, que eu já até ensinei num vídeo que a alma e o espírito elas são conjuntas em matéria de condenação e em matéria de salvação. O que acontece aqui agora? Então, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Agora está falando de coisas espirituais, está falando de alma e espírito, que são lançados agora. Primeiro, o mar deram os mortos. São corpos que vão ali na presença do Senhor. Agora, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Agora já está falando de coisas espirituais, que são alma e espírito, lançado ali diante do trono. E por que eu digo a morte e o inferno, que são coisas espirituais? Porque aqui você vai ver só os dois, o mar, que estão referindo às nações, dando os corpos que morreram, que estão no sepulcro, lá todos, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, para ser julgado cada um segundo as suas obras, diz o 13. Então, a morte e o inferno, o que acontece? Deixa eu explicar para você uma coisa aqui. O que leva a pessoa a ir para o inferno? Primeira coisa, o homem, quando ele aceita Jesus e segue Jesus, é apagado todos os pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas quando o homem ele continua no estado de impiedade, o que acontece? O pecado, Paulo escreve aos Romanos, né, capítulo 6, versículo 23, né, de Romanos, que
o salário do pecado é a morte. Então, preste bem atenção, o pecado, ele gera morte. Então, quando a pessoa morre em pecado, a morte, ela vem e ceifa a pessoa no pecado. E quando ela ceifa, o que ela faz? Ela trabalha em conjunto com o inferno. Por isso que deram a morte, deram os mortos, a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam aqui. Então você outrora em pecado, não aceitando a Jesus, não seguindo a Jesus, morre em pecado. Morreu em pecado, a morte, ela te ceifa, você em pecado, e você é condenado. Você vai para onde? Você vai para o inferno. A morte leva para o inferno. Então a morte e o inferno trabalham em conjunto. Por quê? Porque a morte mata, a morte leva e fica na prisão ali agora, que é o lugar de tormento ou o inferno. Então fica ali. Então você vai ver aqui, falando a respeito do juízo final, você vai ver só essas três coisas. E deu o mar os mortos que nele havia, que refere corpos das nações que foram lançados ali, e a morte e o inferno, que são espírito e alma, que é lançado ali agora na presença do Senhor para o julgamento. E é algo que é muito interessante. E você vai ver que eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então eles foram lançados ali para ser julgados. E você vai ver que é interessante. Por que agora que, nossa pastor, mas eu não estou entendendo. Então quer dizer que no dia do juízo final, hora que encerrar o juízo final, o que será lançado agora? Nós vamos voltar para o inferno? Quem vai ser condenado? Vai para onde? Não vai para o inferno, não vai voltar para o lugar lá de tormento, aquele que as almas já estavam até o dia do juízo final. Vai ficar até o juízo final. Depois dali, do julgamento, as almas, juntamente com o espírito e corpo, será lançado onde? Será lançado no lago de fogo. Que aqui no versículo 13 diz assim, ó, e deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E agora o 14 vai dizer assim, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então agora foi lançado o quê? Foi lançado, quando deixou ali, foi lançado os mortos que havia no inferno e com a morte, foram lançados ali. Então eles agora automaticamente eles foram lançados no lago de fogo. E após o julgamento aqui do juízo final, vai acontecer isso. Vai haver essa união de corpo, a alma condenada, o corpo agora que foi ressuscitado ali, que foi lançado na presença do Senhor, juntamente com o Espírito, tudo será lançado aonde? No lago de fogo. Aí você vai me fazer uma pergunta, nossa, mas por que só está aqui? E os anjos? E os anjos, aonde eles estão? Os anjos, eles automaticamente, eles serão, aqueles que estão aprisionados no abismo, eles já são automaticamente, eles não precisam de passar pelo julgamento. Por que eles não vão passar aqui pelo julgamento? Porque eles já são lançados direto lá. Então aqui no dia do juízo final, eles já foram lançados lá, eles já foram julgados. No dia do juízo final, eles são julgados como? Diretamente. Eles não passam aqui, você não vê aqui no texto aqui falando de anjo. Você só vê falando aqui, e o mar deram os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Então quer dizer, é corpo, quando está referindo a mar, nações, e aqui está falando também morte e inferno, está falando sobre espírito e alma, lançados agora, lançando tudo ali na presença do Senhor, e logo em seguida, depois de ser lançado aqui, que a morte lança os mortos que haviam na morte e no inferno, então o que aconteceu aqui? Eles foram automaticamente lançados no lago de fogo. Aonde que estão os outros agora? É o que eu estou te dizendo para você. Os anjos que já estão aprisionados e julgados já, então o julgamento deles aqui é esse, é diretamente, eles já passam direto do lugar de tormento do abismo para o lago de fogo, do mesmo jeito que o anticristo também,
após quando Jesus Cristo voltar na segunda vinda, que ele destruir agora o anticristo, né, o falso profeta, a besta. Então será lançado falso profeta, todos esses aí serão lançados automaticamente, já direto no lago de fogo. Por que direto no lago de fogo? Porque não tem julgamento para eles, eles já são condenados. Eles já são condenados. Então é bem diferente. Então agora o Senhor aqui faz o juízo final para a prestação de conta daqueles que vão ser condenados, mas aqueles que são humanos, pessoas humanas. Não ali aquelas pessoas que, igual anjo, igual ali Satanás, por exemplo, o anticristo que deixou, a besta que deixou o próprio Satanás entrar dentro. Então, não tem julgamento para essas pessoas, não tem justificativa, nem se quiser. E aqui também é juízo. Isso aqui é aplicação de juízo, isso aqui é aplicação de sentença, isso aqui é aplicação de condenação. Então, jamais, então não tem como. Aí diz aqui, no 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, lá no lago de fogo, é a segunda morte para todos os ímpios. Vai ser a segunda morte. Por quê? A primeira morte, eu não vou falar ela no sentido espiritual, quando você morre e está vivo. Não. Você morreu, foi para o lugar de tormento. Primeira morte. Então agora você deslocou dali, foi lançado na presença do Senhor diante do trono. E agora você partiu agora e entrou agora na segunda morte, que você foi agora tirado dali, da primeira que você foi lançado no lago de fogo, e agora foi, aliás, você saiu do lugar de tormento, que era o inferno provisório, e você agora passa para a segunda morte, que é a eterna agora no lago de fogo. Vocês estão entendendo? Então tudo isso irá acontecer naquele dia. E você não vê aqui, porque tem muitas pessoas que falam assim, lá vai ter o julgamento dos anjos, lá vai ter o julgamento de Satanás. Já vi várias pessoas pregar a respeito disso. Mas quando você vai ler aqui juízo final, você só vê três julgamentos aqui, aonde deu o mar, que são os mortos corpos de pessoas de todas as nações, e a morte e o inferno, que deram os mortos que neles haviam, que é a alma e que é o espírito, que estão no lugar de tormento. Então aqui não tem possibilidade. Agora, quando um texto que vale a pena a gente ler aqui também, para deixar para a nossa meditação, para esclarecer mais um pouco também, aqui no livro de Daniel, capítulo de número 12, eu quero ler 2 versículos que é muito importante a gente fazer essa meditação. Aí diz aqui, ó, a epígrafe do texto do capítulo 12 de Daniel, diz assim, ó, os últimos tempos e a palavra selada. Aí continua ele dizendo assim, ó, e naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui está falando dos últimos tempos, que seria o quê? Aonde que vai ter ressurreição agora? Nos últimos tempos aqui agora. Diz assim, e haverá um tempo de angústia, ao qual nunca houve desde que houve nação. Aonde que é que Daniel aqui está falando aqui? Qual que é esta revelação que ele teve aqui? Ele está falando aqui quando houver a tribulação, o período da tribulação, no final dela, que pessoas vão morrer. Muitos vão se salvar ainda, muitos vão se salvar, e as almas deles, daqueles que morreram por amor, por não aceitar a marca da besta, foram para onde? Foram para o céu, estão com o Senhor, lá no período da tribulação. Mas e o corpo dessas pessoas que ficaram lá e foram fiéis até a morte? O corpo estão na terra. E os ímpios?
que aceitaram a marca da besta ali, no caso, que foram mortos ali. A alma deles foram para onde? Diretamente para o lugar de tormento. E o corpo ficou na terra. Então, quando Daniel está referindo aqui, ele está referindo aos últimos tempos. Então, quer dizer que é o tempo atribuloso que nós vai ter, os últimos tempos. Não está referindo aqui a etapa primeira que ele fala aqui, que uns ressuscitarão para a vida eterna. Aí fala que na vinda do Senhor, pós a tribulação, esses corpos, eles serão ressuscitados e unidos agora com a alma e com o espírito. Eles são ressuscitados. É onde diz aqui, uns naquele dia ressuscitarão para a vida eterna, que vai ser a ressurreição do corpo daqueles que morreram por amor ainda, né, a palavra, e que pagaram o preço com a sua vida. Então vai ter essa ressurreição, essa última agora, ressurreição de santos que são para a vida eterna, e depois vai ter a ressurreição desses corpos aqui agora, que será lá no dia do juízo final, que é a segunda etapa, que são aqueles que serão, que vão ressurgir lá, para quê? Que estão os corpos, que são as nações, que serão lançados lá para unir depois com a alma e espírito, e ser lançado então agora no lago de fogo para sofrer o castigo eterno. Então essa parte aqui de Daniel refere sobre a tribulação e está referindo também a duas partes, a ressurreição daquelas pessoas que são que vão para a vida eterna, que vão ressuscitar ali o corpo, lógico, na vinda do Senhor, na segunda vinda, e depois a segunda etapa que ele fala aqui, a ressurreição aqui daqueles que são para castigo eterno, serão o que nós lemos lá no dia do juízo final, serão lançados lá como o mar, tá? Entre aqueles que estão no mar, e serão os mortos que o mar lançarão diante do trono para ser julgado. Os irmãos entenderam? Então, aqui é muito profundo, aqui eu considero aqui o livro aqui de Apocalipse e também o juízo final aqui como um vidro de pimenta, e aqui a gente pegando aqui uma pimentinha só para a gente esquentar um pouquinho, amém? Então, eu deixo aqui essa palavra, se você entendeu, dê um joinha aí para nós, se você gostou. Faça parte do nosso canal, Encontro com Cristo, né? Deixe aí, seja um inscrito aqui do nosso canal para você estar aprendendo da palavra do Senhor. Então deixa essa palavra aqui para meditação, e Deus nos dando mais oportunidade, nós estaremos falando mais a respeito da palavra do Senhor. Então que Deus abençoe a todos vocês, tenha uma boa tarde, você e a tua família, né? Que Deus abençoe o seu ministério, abençoe a todos vocês. E querendo Deus, na próxima estaremos